Fala, galera tricolor, tá começando mais um Mesa de Bar do Grêmio. Este, o programa 314 da sua edição semanal de Greminho, Corneta e Afins. Eu sou o Rodrigo Azevedo, seu humilde anfitrião, mais uma semaninha aqui com Fanny Weber e Débora Capelari. Fanny, fala daí, meu amigo. Olá, amigos torcedores gremistas, fanáticos pelo Grêmio, fãs do Grêmio e haters. Mais uma vez, Fanny Weber aqui falando com vocês e sempre com aquela pergunta: você prefere um áudio longo no WhatsApp ou vários áudios curtos? A resposta dessa enigma você vai ouvir no final do programa, no meu destaque final. Olha aí, por essa nem eu esperava. Nem eu. Débora, fala daí. O que eu vou dizer agora? Agora faz tua mágica. Agora eu tô só pelo final do programa pra saber qual é a resposta do Fanny. Eu não tô aqui, não serelepe, não indecisa sobre como estou com o Grêmio, porque o Grêmio, como disse o Fanny no programa passado, ele nos faz ser feliz, mas também nos faz passar muita raiva. É isso aí, final de semana amargo, né? Mas a gente já esperava, né? Timezinho reserva, um brasileiro contra um time que tá bem aí com os titulares, né? E provavelmente vai ser o próximo filme do Grêmio no brasileiro também no próximo final de semana, mas isso aí a gente fala mais adiante. Sem mais delongas, então, Fanny, aquela improvisada marota nos comerciais. DJ Fanny chegando com os comerciais. Apoie o padrinho de Mesa de Bar do Grêmio, padrim.com/mbg. A partir de R$1 você vai ver o grupo do Zap e o Bolão, a Débora falando de futebol feminino, o Rodrigão não falando nada e postando piada de tiozão, e eu sendo um baita do trouxão. padrim.com/mbg, a partir de R$1 trazendo alegria pra você. Começou e terminou com um rap, mas no meio ali parecia um canto de torcida, né? É que aqui e na semana passada não quis cantar a música do Paraguai. É verdade. Olha aí, ó. Mico, a gente podia ter cantado a musiquinha. É que eu não sei a música. É que o negócio do Fanny é improviso mesmo, né, Fanny? Aqui como é que é? Poesia e ritmo. Ritmo e poesia. No próximo programa a gente ensaia aí um We Are The World, alguma coisa assim. Isso. Maravilha, então. Como diria o velho aquele, Dr. Chapatin, agora sim vou ao futebol. Agora sim eu vou ao futebol, hein? Final de semana amargo, Flamengo 3, Grêmio 1. Jogo lá no Rio de Janeiro. O Grêmio que geralmente ia lá no Rio e praticamente ganhava o Campeonato Carioca, porque passava o rodo nos cariocas no Campeonato Brasileiro. Dessa vez não deu. Timezinho reserva, né? Aquele timezinho com padrão desentrosado. Foi lá e perdeu de 3-1 pro Flamengo. Vamos começar com a Débora, então. Débora, teve dificuldade para ver o jogo, né? Tu tava contando pra gente antes, mas a parte do jogo que tu viu, o que tu tem pra falar? Eu podia ficar aqui destilando ódio e dizendo o quanto eu odeio o time reserva do Grêmio, ou o jeito como eles jogam, mas eu vou poupar os ouvidos de todo mundo e falar só de umas coisas pontuais, dos gols praticamente, que eu não sei quando, acho que vocês também não conseguiram entender como é que a gente tomou aquele primeiro gol, porque tinha dois zagueiros, o Arão, né, o William Arão, ele tava no meio dos dois zagueiros do Grêmio, tipo, um olhando, os dois ficaram olhando pra ele e ele simplesmente estava ali sozinho chutando a gol. Tipo, não consigo entender aquilo. Se vocês tiverem alguma explicação de como é que a gente chegou naquele ponto dele estar sozinho ali na área, com bastante espaço para girar o corpo, se quisesse até dar uma bicicleta, se bobear, ele podia ter dado. Fazer fazer umas embaixadinhas ali antes de chutar. Tinha espaço para tudo isso, que tipo, sabe, uma coisa muito sem noção, muito de amador. Eu não consegui entender.
E aí eu já fiquei indignada quando a gente tomou esse gol. Aí depois o gol do Rafael Galhardo, que eu quero falar só porque eu não me lembro qual outro padrinho falou que ele só tinha feito gol em 2015. Falaram no grupo lá que o último gol dele tinha sido em 2015. Isso, daí eu sou fofoqueirinha, né? Eu vou atrás desses números pra saber quantos gols ele fez pelo Grêmio e além do de 2015. E aí eu descobri que ele só fez 2 gols em 2015, em toda a carreira dele do Grêmio. Tirando o gol do pênalti, né? Que eu não sei quanto a vocês no gol do pênalti, eu só pensei assim. Eu pensei em 2 coisas. Eu primeiro, vai bater o Luan. Aí quando eu vi que ele pegou a bola, eu pensei, a moral do Luan deve estar lá embaixo ainda pra bater pênalti com o Renato, digamos assim, porque ele mandou o Rafael Galhardo, tipo, o cara entrou ontem no time e tá batendo pênalti. Não entendi por que escolheram ele. Acho que podia ter escolhido, sei lá, qualquer outro, entendeu? Mas ele entrou ontem no time, jogou sei lá quantas partidas e já foi bater pênalti. Achei meio estranha essa responsabilidade. O Galhardo não Talvez. tava de capitão? Eu não sei, não me lembro, porque eu assisto pelos links piratas da internet e daí a imagem é muito ruim. Se não me engano, era o Léo Moura que tava de capitão. Eu vou até dar uma conferida nessa informação. Provavelmente era o Léo Moura, porque eu acho que o Léo Moura já foi capitão antes. Eu tenho quase certeza que era o Léo Moura. E sobre o pênalti, não sei. Talvez o Renato meio que dê uma certa autonomia para os jogadores decidirem entre eles quem tá melhor para bater naquele momento, né? E vai que o cara meteu a bola debaixo do braço e disse deixa comigo e o resto acatou. Beleza, acontece. Pelo menos ele fez. Mas a minha correção só um comentário aqui. A minha correção só é que tipo, o Galhardo não entrou ontem no grupo, né? Se tu for pensar com a cabeça do jogador, o Galhardo tá no grupo desde 2016. Tipo, só saiu e voltou, tá ligado? Mas pro elenco é como se ele não tivesse saído, né? Tipo, não é o cara que chegou há pouco tempo. Só isso. Eu acho que na cabeça do jogador funciona assim, né? Então, só pra pontuar isso. Por esse ângulo pode ser. Tá, mas deixa eu voltar aos números dele, que eu não tomei minha Ritalina hoje, gente, então nem desconto. Tá bombando. E aí eu troco de assunto. Ele disputou 56 jogos pelo Grêmio e marcou 3 gols com esse do pênalti. E deu 3 assistências. Aí, assim, os outros 2 gols foram em 2015, um contra o Santos e outro contra o Joinville. Sendo que no jogo do Santos, tipo, nem contra ele ter marcado gol, porque até o Mamute marcou gol naquele jogo. Mamute, que o Fanny gosta muito de ver. Aí quando eu vi que o Mamute tinha marcado gol no jogo, eu pensei, cara, esse cara é muito ruim, tá louco? Porque se o Mamute marcou gol no jogo, tipo, qualquer um marcava também. Coitado do Mamute, né? Vamos cornetear. Só falta me dizer que como é que era o Vinícius Coelho, pode ser? Não, esse não marcou. Eu não lembro quem foi o outro que marcou, mas foi 3-1 o jogo e agora eu não vou lembrar quem. Posso até procurar aqui no Google. Era Vinícius, né? O nome do Lucas Coelho, né? Lucas. Lucas Coelho, isso aí. Lucas Coelho. Vinícius Mas aí, Silva, então, nesse do Santos, o Mamute marcou, ele marcou e mais um que eu não anotei aqui o nome. E aí, indo pro segundo gol do Flamengo, que esse foi aquela assim, pra mim foi uma sorte. O primeiro chute foi, que sorte! Aí não deu nem tempo de pensar assim, que sorte, porque, se vocês lembram, o Bruno Henrique, ele passou pelo Léo Moura, ignorou o Léo Moura, passou por ele e chutou na trave. Aí tu, só deu tempo de falar aquele, que sorte! E daí, pro nosso azar, o Arrascaeta foi lá e chutou a gol com baita chute. Azar ou incompetência também, né? Daí fica a critério de quem tá ouvindo. E daí, que ódio. Nem sorte a gente tava tendo no jogo. E do terceiro gol eu não vi, porque caiu a minha conexão, o meu link lá. Me patrocinem, pague uma TV, um Premiere para mim. Mas caiu o link e eu não consegui ver o terceiro gol, eu só vi depois nos lances, assim, mas nem me lembro. E eu acho que só, assim, meu último comentário do jogo, porque senão era só pra dizer que merda de time, é que só não foi mais porque o Júlio César fez umas boas defesas no final. Antes do terceiro gol, pelo menos. Sim, sim. O Júlio César, que naquele fatídico jogo tentou
tentou dar um drible, o Grêmio perdeu a bola, tomou gol feio e depois disso ele fez boas atuações, né? De lá pra cá. Sim, e ali contra o Flamengo ele fez boas mesmo, tipo, umas bolas difíceis, assim. Se não fosse ele, tava num 5-0, 5-1, tranquilo. Com certeza. Tranquilo. Era isso. Fanny, esse joguinho de Campeonato Brasileiro? Cara, meu, é até meio estranho assim, mas é o Grêmio, né, reserva, sem entrosamento contra um Flamengo, né, all-star, assim, né, tipo, todo disposto, assim, né. Eu pensei até que ia ser relativamente pior. Eu acho, por exemplo, que o falta de entrosamento, inclusive no gol do Arão, o cara já se configura isso, né? Que é o cara tá sozinho no meio de dois zagueiros, nenhum zagueiro saber de quem é a bola, tá ligado? Isso pra mim configura muito falta de entrosamento, assim, falta de liga, né? Que a vantagem de ter um titular, pelo menos no jogo, é que o titular vai se puxar pra rateada que ele sabe que vai vir do reserva, né? Sim. Então, tipo, o titular acaba tendo que jogar mais, assim, e o psicológico dele vai ser do tipo, meu, se tiver uma bola que eu tô em dúvida, eu vou porque eu sou o titular, eu tenho que mostrar que eu sou titular, tá ligado? Isso num discurso e tal, mas eu acho que o resultado até foi meio justo, assim, porque o Grêmio fez muito pouco. Eu acho que um time que entra com um Galhardo na meia direita, sabe, tem que sofrer as consequências disso, entendeu? Porque não pode passar impune. E eu acho que o Renato quer tipo, fazer um milagre, assim como o Ramiro foi um milagre naquele 2016 e tal. E assim como tentar botar o Ramiro de lateral, e o Renato tentando fazer a lógica inversa. Mas não vai funcionar, tá ligado? Porque o estilo do Grêmio precisa de um jogador. O Galhardo, na lateral, ele já é limitado, entendeu? Na lateral, o Galhardo já era limitado. Na melhor fase do Grêmio, do Galhardo na sua carreira, que foi no Grêmio, ele já era limitado, assim. Não é um jogador criativo, não era um jogador ofensivo, não era um jogador que cruza, não é um jogador que faz, sabe? Era um jogador que funcionava e tal, mas era limitado. Daí tu põe esse cara que era limitado há 3 anos atrás, em 2019... na meia direita, que é uma região onde o Grêmio exige criatividade, exige um talento, exige transpiração, exige um personagem agudo, exige um personagem que tenha bom toque de bola, exige um cara que consiga cruzar, sabe? Que exige do jogador, é uma função difícil, assim. E tu vai meter o Galhardo ali? Não tem como tu querer, é falta de lógica, entendeu? Porque se o cara como lateral, que é a posição dele, ele já era limitado. O cara que vai entrar na meia pra salvar a pátria, pra salvar a lavoura, então tu improvisa um cabeça ali, meu. Põe um Vico ali, toca o PP ali, do outro lado, e alguém pela esquerda, sabe? Eu prefiro que o Cortez chegue de meia esquerda e o Capixaba, então, de lateral. Não, entendeu? Mas, tipo, que é mais agudo, o Cortez tem mais arranque, tem tudo mais. O Galhardo não funciona a posição. A posição não privilegia ele. E é uma posição também assim que é fundamental nesse time, porque tanto de ambos os lados, né? Ele jogou na direita no caso, mas aquelas duas posições ali, um pela direita e um pela esquerda, que chegam dentro da área para concluir, e que também cobre a subida do lateral, né? Nessa formação do Grêmio. Outra coisa, ali na função onde o Luan joga ali, que tá jogando no meio do meio, né? O Tassiano já jogou ali, o Grêmio já teve outras peças além do GPR do Luan jogando ali. Sim. Na seleção brasileira o Luan é ponta direita. Toca o Luan pra direita, então, mete o Tassiano no meio e deu. Pelo menos tem um jogador rendendo certo, na posição certa. Uhum. Sabe, tipo... Não, faz todo sentido. É verdade, por que ele não botou o Tassiano, né? Não tinha pensado nisso. Porque na hora que a gente fica tão puta quando tá vendo o jogo que nem pensa em quem que pode colocar. Mas ele podia ter botado o Tassiano. Outra coisa que eu lembrei que no final ele colocou o Patrick, colocou
O Everton, tipo, ele tentou fazer o que ele fez no jogo contra a Chape, encher de atacante. Meia atacante, sei lá. Sabe, E não funcionou, assim, né? É um Grêmio que, obviamente, não está motivado para jogar Brasileirão, e a gente sabe que não está motivado para jogar Brasileirão, e a gente entende, daqui a pouco a gente vai falar mais motivos para não motivar, mas ainda assim é um Grêmio que com as peças, tem peças para fazer escolhas melhores, entendeu? Eu só quero dizer isso. E eu acho que é isso, vale para Campeonato Brasileiro, né, para Flamengo 3-1 no Grêmio. Eu acho que foi, eu não acho o Júlio César um goleiro desgraçado, assim, e eu acho que não passa por ele também os gols que sofreu, então é isso, entendeu? O meio da conta é a falta de entrosamento, meio da conta é umas peças que eu acho que estão erradas, assim, no time. Faz todo sentido. Mas assim, cara, em resumo, eu não sei, eu vi o Grêmio nesse jogo aí como aquele mesmo papo que a gente falou na outra semana, que é o time que não sem atitude, né? Eu acho que na outra semana a gente resumiu como sendo atitude a palavra, né? E, cara, foi mais uma amostra desse futebol aí que, cara, não tem que ficar batendo muito em cima dessa tecla aí, mas é isso aí. É o que tem, é o que tem pra janta. Que ano passado a gente falava que o Grêmio ligava a chave no modo Brasileirão e a chave no modo Libertadores. Esse ano a chave tá meio quebrada no Brasileirão. Tá só no Brasileirão, né? Ela tá um pouquinho pior. Então, mas é mais ou menos isso. Tipo isso. E aí é isso, cara. Acho que não tem muito o que insistir nesse sentido aí de falar desses jogos aí. Próximo jogo do Brasileiro é Grêmio Palmeiras no próximo sábado, dia 17, às 19 horas. E esse jogo aí, então, antecede as duas disputas de Libertadores que o Grêmio vai ter com o Palmeiras. Vai ser um jogo onde a gente pode já ter uma prévia do que vai ser Grêmio e Palmeiras na Libertadores? Não vai ser. Por quê? Porque o Grêmio, bem provável que vai jogar também com os reservas esse jogo, ainda mais depois daquela história lá que o Grêmio pediu para adiar o jogo do Campeonato Brasileiro, porque o Palmeiras teve um jogo adiado, né, e a princípio vai ser negado esse pedido do Grêmio. Mas enfim, não é sobre isso que a gente vai falar agora. Agora a gente vai falar sobre o jogo mesmo. O que dá para esperar desse Grêmio e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro? O Grêmio certamente vai com as reservas. O Palmeiras, talvez. Né? O que vocês esperam? Vamos começar com o Fanny agora. O que esperar desse jogo, é isso? O que esperar desse jogo? O que a gente pode falar, assim... 4 dias antes de um Grêmio Palmeiras pelo Brasileiro, em uma semana que o Grêmio vai ter 2 jogos de Copa, um antes e um depois, e o Palmeiras vai ter um jogo de Copa depois. Cara, é meio que... Se a gente quiser forçar a mão, assim, as manchetes dos jornais serão uma prévia da Libertadores no Campeonato Brasileiro. Não vai ser. Porque o Palmeiras tá disputando o título e o Grêmio não tá, mas não tá disputando a Sul-Americana, sei lá. O que o Grêmio tá disputando no Brasileirão? O Grêmio no Brasileirão tá disputando fazer os 46 pontos de uma vez. E não ser rebaixado. O Grêmio no Brasileirão tá disputando, tipo, temos que jogar esse campeonato porque a gente tá habilitado a jogar esse campeonato, a gente não pode simplesmente levar a WO. E então, tipo assim, o Palmeiras vai com a equipe mais ou menos titular, ou completamente titular, por causa do Brasileirão. O Grêmio vai com a equipe totalmente descaracterizada, porque o jogador precisa descansar para fazer o treinamento, para fazer a melhora física e tal. São 3 competições, afinal. Então, cara, o Grêmio vai totalmente desmantelado para esse jogo. Esse sim vai ser um jogo feio. Vai ser um jogo difícil. E eu não duvido que o Grêmio não ganhe ainda, inclusive, esse jogo. Porque o Grêmio ainda gosta de fazer esse negócio retado, é jogo em casa, né? Vai com o time reserva e o time reserva vai querer encrencar por causa que é o Palmeiras, né? Daí se fosse a Chapecoense ia entrar, tipo, cagando pro lance.
Meu Deus, o Fanny tá otimista hoje. O que aconteceu com o Fanny? Foi hackeado. Devolvam o Fanny. Devolvam o meu Fanny. Foi hackeado. Os hackers do Farid me hackearam. Eu nem pensei nesses hackers aí, mas esses aí são melhores. Boa. Débora, e esse Grêmio Palmeiras aí, o que que... Tem alguma coisa pra falar? Eu vou emular que fala, né? Eu vou emular o Fanny. Vai ser dedo no cu e gritaria. Que barbaridade. Só sofrência. Prepare a sua garrafa de vinho, sua cervejinha, porque o Grêmio nos obriga a beber, né? Isso tá bem claro. Então vai ser aquele jogo pra te tomar um porrezinho e dormir no meio do jogo, que é pra não ficar revoltado. Que maravilha, hein? Aí sim. Teve um jogo agora do Campeonato Brasileiro, eu não lembro qual foi, mas foi um desses jogos chatos do Campeonato Brasileiro que o Grêmio jogou recentemente aí, que no final do primeiro tempo eu apaguei, assim, tipo, deu aquele soninho gostoso, eu joguei a cabeça pro lado e dormi, né? Então esse aí vai ser mais uma possibilidade de se fazer isso. Matamos o Campeonato Brasileiro então por hoje? Só falta o Campeonato Brasileiro não nos matar. Nesse caso é o Grêmio que faria isso por nós, né? Nos daria esse presente. Copa do Brasil, então, quarta-feira, também conhecido como hoje, para quem está ouvindo esse programa na quarta. Grêmio e Atlético do Paraná. Na Arena do Grêmio, às 21h30, jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, que é um dos campeonatos que o Grêmio vai vencer esse ano. Então, já tem os cruzamentos aí, né? O nosso rival já venceu o primeiro jogo para ir para a final. Cabe ao Grêmio agora ir para a final decidir contra o Cruzeiro. Aí seriam os dois reis de Copas decidindo aí uma final da Copa do Brasil. Então a gente vai ter Grêmio e Atlético do Paraná. Né? Para quem não sabe, o TH tem som de F, então é o Atlético. E eu não espero menos do que o Grêmio jogou contra o Bahia, principalmente no segundo jogo. O Grêmio foi muito melhor, né? E não espero menos também do que o Grêmio apresentou na Libertadores mais recentemente aí contra o nosso time querido do Paraguai lá, que agora não me veio a cabeça qual é que é, mas que o Grêmio... Libertar, muito obrigado. Eu estava com o Olímpia na cabeça. Não espero menos o Grêmio apresentou contra o Libertar na Libertadores e contra o Bahia na Copa do Brasil. E sim, time titular, bem diferente desse time que tem jogado o Campeonato Brasileiro. Então esse Grêmio de verdade aí é o que nos dá alegria, como o Fanny falou na semana passada, como a Débora citou no início do programa. Acho que o Grêmio deve precisa construir já o resultado nesse primeiro jogo na Arena aqui, usar o fator local a favor, né? E depois ir lá no Paraná, lá na Arena da Baixada lá, e dar mais um sustinho neles para mostrar quem é que vai chegar grandão nessa final aí contra o Cruzeiro. E vocês, o que esperam desse jogo? Fanny? Cara, eu concordo contigo, concordo mesmo com essa ideia. A gente precisa de um resultado muito bom no jogo de ida para voltar para o jogo de volta a ser mais uma mera formalidade, assim, como foi mais ou menos parecido com o Libertad também. Porque a gente tem que lembrar que o estádio da Baixada lá, a Arena da Baixada, é um estádio chato, assim. Porque o Atlético é ainda aqueles times modernos que jogam em gramado sintético, né? E, o Grêmio nunca se dá bem nessa porra de gramado sintético. É uma merda, é um parto para jogar uma bola nesse gramado sintético. Não sei, não rola. Rolar deve rolar, mas não rola pro Grêmio, né? Então a gente precisa. O problema é que rola até demais, né? Exatamente. Então o Grêmio precisa mesmo fazer um resultado interessante na Arena. O Grêmio precisa ter maturidade nesse momento de matar, fazer os gols rápido, conseguir imprimir seu futebol e dedo no cu e gritaria, né? Tocar o terror lá.
tocar o terror aqui na arena para ir bem tranquilo, mais administrando o resultado do que tendo que propor o jogo. Porque se tiver que resolver lá alguma coisa, a situação fica bem mais complicada mesmo, assim. Bem mais complicada mesmo. E eu não tô contando com o outro lado da chave, né? Eu não tô nem aí pro jogo da final ainda. Tem que esperar, porque isso demora muito tempo para acontecer ainda. Então, né... Eu não vejo momento pra gente pensar em taça ainda. A gente precisa primeiro passar desse jogo. É uma semifinal que é pesada. O time do Atlético ele não é um time grande, né? Não é um time gigante, acostumado com Copas, mas é um time que nos últimos, dos anos 2000 para cá, é um time que cresceu muito, que é um time que a camisa começou a adquirir um peso no varal e que tá, né, desse jeito torpe, trocando nome, com modernidades assim que eu acho meio estranhas, mas vai adquirindo o seu espaço no futebol nacional. E tá jogando uma Sul-Americana também, nem sei qual é que é a situação que tá, mas é um time que tá, acho que tomou um pau na Sul-Americana, nem lembro mais. Mas enfim, é um time que tá disputando, tá sempre disputando uma Copa, tá sempre participando. Então é um time que se a gente ratear, o time passa pela gente e ganha uma taça porque a gente rateou, entendeu? Então a gente tem que ficar ligado e resolver esse jogo na arena mesmo, e para o próximo programa a gente só falar que tem que administrar. Maravilha. Enquanto o Fanny falava, eu já fui catar aqui se ele tinha tomado um pau mesmo na Sul-Americana. Ele não tá mais vivo na Sul-Americana, tá? E não achei rapidamente, então vamos para Débora, e aí eu vou procurando essa informação. Débora, e esse jogo aí de... Eu sou tô mais na chave PC gremista, ou sei lá que outra palavra usar. É que eu só não tem como pensar em Grêmio e Atlético e não lembrar da quantidade de pênaltis que o Grêmio perdeu. E eu só não quero que isso aconteça de novo, entendeu? Eu acho que tem que decidir amanhã na arena, vou passar frio, vou no jogo, e esperando do Grêmio que no mínimo a gente ganhe de uns 2-0, tipo, ganhar bem ganhado para dificultar o trabalho do Atlético, para não acontecer o que aconteceu no nosso último encontro. Acho que foi nosso último encontro da Copa do Brasil, né? Não lembro. O Grêmio jogou contra o Atlético na Copa do Brasil, se essa é a pergunta, porque eu tava meio rateando aqui, mas o Grêmio jogou em 2016. Tá, não, mas foi o último jogo, depois eles jogaram de novo na Copa do Brasil. Enfim, foi o jogo que mais marcou, que foi aquele show de horrores nos pênaltis. Se não fosse o Groi, a gente não teria conquistado o título. Inclusive eu sempre disse e reafirmo que o título tá nas mãos dele justamente por causa daquele jogo que ele pegou o pênalti. E eu só não quero que aconteça isso, entendeu? E eu acho que só que aí o meu lado otimista falando que o Grêmio vai ligar a chave Copa do Brasil, vai entrar mais concentrado, como o Fanny falou. E tem uma coisa que eu gosto no Grêmio, é que ele não fica nervoso, porque assim, provavelmente o Atlético vai vir com tudo pra cima. Só que o Grêmio, no começo do jogo, ele consegue inverter esse resultado e passar a atacar. E a gente tem o Jeromel e o Kahneman na zaga, tipo, que isso me tranquiliza muito. E acho que tem tudo pra gente ganhar esse jogo. Eu só não lembro se tem gol qualificado ainda na Copa do Brasil. Agora eu tava pensando nisso, vocês lembram? Não, a Copa do Brasil não tem. Então menos mal. É a Libertadores que tem até a final, daí na final deixa de ter. Então, assim, eu acho que vai ser um jogo difícil, mas ao mesmo tempo um jogo tranquilo, se tem como existir isso. Acho que se o Grêmio jogar, que nem o Rodrigão falou, sabe, como jogou contra o Libertad, como jogou contra o Bahia, é certo que a gente passa. Concordo também com o Fanny que o Atlético vem melhorando, vem se destacando nesses últimos anos, mas ele também não ganhou nada, entendeu? Nadou e morreu na praia. Ganhou um título só, que foi Ganhou a Sul-Americana. A Sul-Americana, só. Mas também
tipo, nem me lembro qual era o time, mas foi um jogo bem fraco, assim. Lembro que eu assisti o jogo, foi um jogo muito disparelho. Então, não é nada que assuste muito. Eu não me lembro também, mas eu pesquisei aqui, só para dar a informação certa. O Fanny falou que não lembrava quando é que tinha caído o Atlético, e não foi na Sul-Americana, tá? Foi na Libertadores. Ele perdeu pro Boca na última, agora na última fase. Então é isso aí. Perdeu nos oitavos, é isso aí. Perdeu o Boca e o Boca passou, agora vai pegar a LDU. Beleza. Olha, esse jogo aí, o que eu espero, o mínimo que eu espero é que o Grêmio tenha a vergonha na cara e a decência de jogar como jogou contra o Bahia e como jogou agora a última fase da Libertadores. Então, não espero nada menos que isso, não me apresente menos do que isso, ou não lhe pago, como diria o carinha lá do Chapolin também. Sim, eu tenho muitas referências de Chapolin porque eu gosto muito. Fechamos Libertadores. Libertadores não, fechamos Copa do Brasil então? Fechamos Copa do Brasil ali, eu acho que só vou falar mais uma coisa, assim. Complete, por favor, Fanny. Porque senão a gente fica falando num gerúndio aqui sem falar nada mais concreto, assim. Tem muitas diferenças, tá? Eu vou agora ligar de novo a chavinha do PC Gremismo. O Grêmio tem... a galera tá meio iludida com o Grêmio, meio desiludida com o Grêmio e tal, mas o pessoal é sempre 880, né? Mas eu tava conversando com outros conhecidos PC torcedores que eu conheço, assim, e a gente chegou em uma conclusão assim meio coletiva, que a torcida às vezes está se iludindo muito, e eu vou botar um banho de água fria mesmo, assim, por um time que não, achando que esse time do Grêmio de 2019 é melhor que o Grêmio de 2017, e eu devo dizer que não é. Devo dizer que o Grêmio de 2019 não é melhor que o Grêmio de 2017. Mas o Grêmio de 2019 pode ser tão bom ou um pouco melhor que o Grêmio de 2016. E talvez para a Copa do Brasil seja suficiente. Talvez para a Libertadores isso seja suficiente também. Porque não dá para desistir do jogo sem jogar. Mas a gente tem também que entender que esse Grêmio tem limitações. E a gente precisa de bons jogadores, nossos bons jogadores em uma boa rotina. Então torcemos pelo espírito de Everton, pela ousadia de Maicon e de Matheus na meia cancha. Torcemos por Jean-Pierre e por Alisson, e também torcemos pela coragem de André de ainda fardar por estar que vai estar na frente. Então, eu acho que se o Grêmio jogar com seriedade, a gente tem grande chance de ganhar mesmo. Eu acho que esse time do Grêmio não é pior que o Grêmio de 2016, que é o outro Grêmio campeão de Copa do Brasil, que era um bom time também, mas esse time eu acho que ele é mais cascudo, né? O Grêmio de 2016 não tinha casca, era um time que venceu pelo um talento, assim, mas não na experiência. E eu acho que esse Grêmio pode vencer pelo puro talento de umas peças, o Everton, né? O Everton, com certeza, se o Everton de hoje jogasse numa Libertadores de 2017, não teria metade do trabalho que teve para ganhar aquela Libertadores, entendeu? Então, ainda mais junto com o Luan naquele momento. Exatamente, eu acho que o Everton voa, assim, tá voando muito. Joga hoje melhor que o Luan jogou em 2017. Então, fácil, assim, essa é a minha colocação. Então, a gente tem grande chance nessas peças. Então, assim, começo com um banho de água fria e depois alcanço a toalha pro meu amigo torcedor para dizer o seguinte: vamos torcer, vamos pra arena apoiar esse timezinho, mas sabendo que esse time tem que se ajudar também. Então, é isso aí. Me ajuda a te ajudar, né? Exatamente, né? Os milagres não acontecem sozinhos, os milagres só acontecem com quem é bom. Pra rir tem que fazer rir. Cavalo dado não se mostra os dentes, né? É isso aí. Boca fechada não entra música também, né? Não confunda a pata ao molho tucupi com entupir o cutupato de molho.
Essa eu nunca tinha ouvido, cara. Mas então tá. Não confunda cascalho na funda com caralho na bunda. Não confunda funda com bunda. Isso. Maravilha. Antes da gente ir para os finalmente, então, Débora, a gente tem hoje aí alguma pauta de futebol feminino? Tem sim, tem uma falta grandinha, digamos, uma pauta. Tô atrapalhada. Rolei a língua. Tem uma pauta grandinha. Eu me dei o trabalho de ler os regulamentos do gauchão feminino para trazer mais informações. E eu vou começar com o Sub-14, tá? Como eu disse, elas estrearam na semana... Agora não lembro o dia que foi. Acho que foi domingo passado. Não vou ficar devendo isso que eu não anotei. Elas jogaram contra a Dergues e empataram em 2-2. Não tem data ainda disponível da próxima partida, porque são 5 equipes que estão disputando o Sub-14. Então, assim, cada rodada, uma equipe fica fora. Na primeira rodada ficou fora o Guarani de Lajeado, e aí, pelo que eu percebi pelo site ali da Federação Gaúcha, que nessa rodada quem fica fora é o Grêmio. No regulamento, só diz que elas iam jogar entre si, dentro do mesmo grupo, em turno único, classificando-se para a final as 2 primeiras colocadas. Então, como o Grêmio está fora dessa rodada, eu imagino que seja assim. Cada rodada, uma equipe fica fora. Vocês entenderam? Não foi meio confuso? Não. É porque são 5, né? São 5, tem que jogar 4, uma fica fora. E aí até todas jogarem... Sim, número ímpar. Como o número ímpar sempre uma equipe, então, por vez, fica de folga. Isso. E aí, lembra que eu falei... A Débora faz isso pra ver se a gente tá prestando atenção. Com certeza. Não é... é que eu tô muito enrolada. Eu penso muito rápido e não consigo falar o que eu penso. Tá, vamos passar para o Sub-16, que foi uma surpresa. O Sub-16, vocês lembram que eu falei que o Grêmio tinha desistido do campeonato, porque no site da Federação Gaúcha dizia que o Grêmio não ia mais jogar, né? Sim. Aí, eis que o Grêmio jogou. Então o Grêmio voltou para o Sub-16. Mas não só jogou, como ainda ganhou de 5-0 do Guarani de Lajeado. Olha aí. Já estreou muito bem. E agora, dia 18, já vai ter Grenal. Às 15 horas, mas não foi definido o local ainda. O Sub-16, ele funciona um pouquinho diferente porque tem mais time. São 2 grupos. O Grêmio está no grupo A, que tem o Inter, o Guarani de Lajeado e a Dergues. E no grupo B tem só 3 times, o Pelotas, o João Emílio e o Rio Grandense. Aí eles jogam os grupos entre si, né? Em turno e retorno. E para a fase final, passa os 2 primeiros colocados de cada grupo. Que é mais o modelo que a gente está acostumado, com a diferença que no grupo B tem um time a menos. Tá. Por curiosidade, eu fui ver quem é que venceu o Sub-18, que o Grêmio não participou. Esse sim, ele só montou a equipe, fez uma peneira e tal, que eu tinha falado aqui no programa, e resolveu não participar. Ele teve 4 times do Sub-18, que era o João Emílio, o Black Show, que vocês devem lembrar do Gauchão do ano passado, que foi um dos times que foi bem. Sim. O Pelotas e o Inter. E aí, pra final, foi Pelotas e Inter, e o Inter ganhou de 7-0, infelizmente. Que times da capital têm muito mais investimento, e o Inter, me dói dizer isso, mas não tem como não merecer o que eles fazem, porque eles investem há muito mais tempo em futebol feminino. Não e tem em categoria como tapar o sol com a peneira, né, Débora? É exatamente isso. Eles investem há muito tempo em categoria de base. É questão só proporcional. Isso. E agora vamos ao que interessa, que é o gauchão, que as gurias vão disputar, que foram campeãs o ano passado. Esse ano teve uma baita diferença no campeonato, na maneira que ele vai ser disputado. Que o ano passado tinham 10 equipes. Então tinham 2 grupos que disputavam em turno e retorno entre eles, e depois passavam os 4 finais para
os 4 melhores para as quartas de final. Uhum. Esse ano só tem 6 grupos participando do Gauchão, 6 equipes. Então elas diminuiu 4, né? E elas ficaram num grupo só, que ficaram assim, ó. Tem o Grêmio, né? O Inter, o Brasil de Farroupilha, o Oriente de Canoas, que também estava ano passado, o Atlântico FC, que eu não me lembro de estar ano passado e vou ficar devendo se estava ou não, que é de Erechim, o João Emílio, aí saiu o Black Show, que foi um que estava bem, eu não entendi por que eles não quiseram disputar, provavelmente por falta de grana, né, porque é bem difícil se manter no campeonato que não tem patrocínio nenhum. Mas, então, são esses times e na primeira fase, essa que chama fase classificatória, as equipes vão se disputar entre si no turno e retorno, e aí se classifica para a segunda fase as 4 melhores equipes. E a segunda fase já seria a semifinal. Na semifinal, essas 4 equipes vão ser divididas em 2 grupos, que vão ser denominados grupo B e grupo C, e vão jogar uma só partida, vai ser jogo único para disputar para quem vai para a final, que também foi diferente do ano passado, que era turno e retorno, ida e volta. E nesse vai ser uma partida só, e os 2 melhores vão para a final. A final também vai ser uma partida só, com a diferença que na final, da final para a semifinal, é que na semifinal é uma partida, se terminar empatado vai para os pênaltis. Na final tem prorrogação, e aí não tendo um vencedor na prorrogação, vai para os pênaltis. E a final vai ser disputada em Juí. Meu Deus do céu, Gauchão. Final única. Do caralho. Sim, daí tipo... Champions League, né, pessoal? E aí, umas coisas, tipo, escrotas dessas que, tipo, o que mais ia gente em jogo era na final, porque provavelmente vai ser o Inter e o Grêmio, não vamos mentir aqui que a gente tem esperança de que algum time do interior passe, porque são as equipes que mais investem dinheiro e são mais estruturadas profissionalmente, né, então a lógica é que vai dar um Grenal de novo. Mas aí, para amenizar isso, e eu não cheguei a uma conclusão de se isso é bom, se isso é preconceituoso, o que é isso, esse ano, além do campeão do Gauchão, tem o campeão do interior. Assim como tem o campeão do interior no Campeonato Gaúcho masculino, né? Mas aí, sei lá, eu também não tenho uma opinião formada sobre isso, porque ao mesmo tempo que eu penso que é bom, porque, tipo, não tem como comparar Inter e Grêmio com uma equipe do interior. Ao mesmo tempo eu penso que é meio preconceituoso, assim, mas enfim, daí tendo essa novidade que vai ter o campeão do interior, que vai ficar provavelmente entre o terceiro lugar, né, que é o que ficar melhor colocado. Na verdade, eu tenho que só ver que se vai ser a mesma lógica do Gauchão, né, porque a lógica do Gauchão para o campeão do interior é o seguinte, é o time do interior... Que na verdade é o time que não é a dupla Grenal, que melhor colocado. Só que, por exemplo, só que daí tem um porém no masculino, que eu não sei se está no feminino a mesma coisa, mas não duvido que esteja, que tipo, quando dá zebra de um time, por exemplo, quando o Noia foi para a final contra o Inter, se o Noia perdesse, ele não ganhava nada, ele era o segundo lugar do Gauchão. Isso, vai ser isso. Vai ser o mesmo esquema, que disputam. O terceiro lugar ele vai ser disputado entre os perdedores da segunda fase, da semi. Sim. Então, provavelmente, vamos supor que fique Grêmio e Inter em primeiro e o terceiro lugar ganha o melhor do interior. Se ficar Grêmio e Pelotas na final, o terceiro lugar vai ser pro time do interior. E ao Inter, vamos supor. Quem ganha o melhor do interior é o quarto lugar. Isso.
Tá, então é a mesma lógica do É a Gauchão mesma masculino. coisa do masculino, não mudou nada. Tá, eu só não entendi do tipo assim, mas se ele ficar em segundo lugar, não ganha título de campeão do interior. Não ganha, Não ganha. Daí só quem Tem que ganha é o ser terceiro lugar. Se o terceiro lugar foi da Grupo Grenal, Tipo, o só quarto porque- lugar ganha o do interior. Tipo assim, Isso tá bem claro no regulamento. tipo assim, só porque perdeu a final, não tem direito ao título. Não tem direito ao filho. eu não Leva em consideração que se tu foi pra final, porque tu é bom o suficiente pra... Que bobagem, cara. eu não É sei, a mesma- eu não sei qual é que é a justificativa oficial, assim. Mas o fato é esse, assim, tipo assim, tu pode fazer dá a impressão que, tipo assim, se tu é uma equipe do interior, tu chega na semifinal, talvez seja mais interessante tu perder a semifinal para disputar o terceiro, o título do interior, do que tu disputar a final contra a equipe. Não sei, cara, dá aquela impressão de, tipo assim, eles querem que chegue a dupla Grenal na final, sabe? Isso, exatamente. Não sei, é essa impressão que eu vejo, assim, eu não entendo essa lógica. É que não é impressão, é que nem eu falei, tipo, tem times que não tem estrutura nenhuma, que as jogadoras não são que nem no Grêmio e no Inter, agora elas já todas têm carteira assinada. Mas a maioria trabalha, tem vida, tipo, sei lá, trabalha o dia inteiro, 8 horas e joga o gauchão no final de semana. Dia de semana, entendeu? Então, Sim. é muito disparelho tu querer botar uma estrutura e acreditar que uma delas vai chegar à final. A gente tá muito longe disso, entenderam? Uhum. Eu acho que é isso, que é por isso que eles estão sendo mais realistas. Por isso que eu disse que eu não sei se é preconceituoso ou se é uma vantagem, uma motivação para as equipes do interior. Não sei, eu não sei o que pensar, realmente. Pelo menos quando eu li o regulamento eu fiquei com isso, sabe, e vim trazer adiante para ver se vocês tinham uma decisão. Mas eu fiquei sem saber o que eu pensava, se era uma vantagem ou se é apenas uma grande amostra de como é disparelho o futebol, como é uma merda isso e... Eu acho que o fato de ter o campeão do interior é legal, porque é um incentivo a mais, justamente por causa dessa distância que tem de qualidade, né? Agora, só esse negócio do segundo colocado não poder levar esse prêmio é que eu acho que acaba sendo meio bizarro até o negócio. Mas enfim, não sei, teria que pensar mais para não... Vou dar aquela cagadinha de regra rapidamente, então. Por favor, Fanny. Vocês esperam por isso? Eu sei que vocês gostam da Sim, cagadinha de regra. até porque é o seguinte, né, cara? Se o cara é especialista em alguma coisa, o cara tem que botar pra fora isso, né? Isso, então eu como especialista em cagar regra, cara, assim, eu acho que a FGF cometendo os mesmos erros com o feminino que ela comete com o masculino, então pelo menos a gente não pode dizer que é uma empresa machista, né, porque é só burra, mas não machista. Tô brincando, tá? Obviamente é machista, né? Obviamente é machista porque é default, né? É óbvio, mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, é que, tipo assim, podia ter eu acho que é um espaço que daria para testar uma coisa, um estilo diferente que se aplique ao futebol feminino, que possa brindar e já que o futebol feminino é tão incipiente ainda, podia pulverizar melhor os recursos para as equipes do estado, mas não vai, né? Vai cometer o erro de só reforçar a mesma ideia, né? Vai só reforçar a dupla Grenal e daí no máximo vai ter uma ou duas equipes do interior assim que vão viver desse troféu do interior e que vai dar um respiro, mas é isso, entendeu? Só que daí parece é um desrespeito com as outras equipes também, por causa que tipo assim, o campeonato só existe se tiver mais de 4 times, entendeu? Então fica um negócio meio assim, de tipo assim, a gente tá brindando 2 equipes, é um campeonato feito para 2 equipes, só que tem 8 equipes jogando, 10 equipes jogando. Essa é a impressão que eu fico, assim, friamente, assim. Sim, por isso que eu disse que eu fiquei sem reação, né? Mas enfim. E o Gauchão, ele já começou, tá? O Grêmio, o Grêmio e as outras equipes jogam dia 25/8, o Grêmio às 15 horas. Mas já jogou Inter e João Emílio.
E aí, para ressaltar isso que eu estava falando de disparidade, o Inter ganhou de 16-0 do João Emílio. Nossa. E o João Emílio estava jogando ano passado. Então, para vocês verem como o nível é bem diferente, bem diferente. E o Inter jogou com o time titular. Lembrando que o Inter está nas quartas de final do Brasileirão A1, vai jogar contra o Flamengo, e eu sou flamenguista até morrer, né? Mas jogou com o time titular, então, tipo, vai ser mais difícil pra gente esse ano, porque como eu falei pra vocês, eles investiram mais ainda no futebol feminino. E vamos ver o que o Grêmio faz. Vai muito da raça e da força das gurias, assim, pra ser bem sincera. É complicado. Complicada essa situação também, né? A gente tem a diferença com os times do interior, mas também tem a diferença do investimento do nosso futebol com os maiores, né? Com certeza. E mudando aqui um pouco da pauta, daí por curiosidade, a gente já saiu do A2, né? Mas lembra que eu falei que ia jogar Palmeiras e São Paulo e que estava muito parelho, muito difícil de saber quem é que passava? Sim. Pois vai enfrentar o Cruzeiro no final, o São Paulo. Eu estava apostando no Palmeiras, mesmo eles tendo perdido a primeira partida de 1-0, mas teve empate na partida de volta, em 1-1. Teve um pênalti roubado que não foi dado para o Palmeiras, mas, enfim, com esse empate, o São Paulo foi para a final e vai ser Cruzeiro e São Paulo. Aí deu até toda uma discussão que o São Paulo queria que o jogo fosse no Pacaembu, né? O estádio de São Paulo é o Pacaembu? Não, Morumbi. Morumbi, tá. E aí vai ser no Pacaembu, então. Porque iam marcar a partida para o Morumbi. E aí, como ela vai ser transmitida ao vivo pela Band, a Band não tinha dinheiro suficiente para transmitir a partida pela TV de um estádio tão grande. Uma partida de futebol feminino, entendeu? Tipo, não queria investir todo o dinheiro que precisa, que é necessário num estádio maior. De estrutura, né? É o dinheiro de estrutura, transmissão, de estrutura e tal. E aí, por causa disso, não vai ser a final no estádio do Morumbi. Do Morumbi. Que viagem, né, cara? O Pacaembu também. Sim, mas nesse caso eu acredito que era no Morumbi porque é o do São Paulo, né? Ah, sim. É, no estádio do São Paulo, que é onde joga os titulares. Eu sei que foi todo... É do Morumbi, isso tá. Isso, e aí por causa dessa falta de estrutura e tal, não foi... não vai ser transmitido. E aí, eu não falei na semana passada, porque eu descobri depois, mas uma coisa que eu vou falar por curiosidade, assim, para os ouvintes do Mesa de Bar, é que eu tinha dito que a audiência tinha sido muito grande, que o Sport TV queria transmitir as partidas. Aí depois tem uma notícia dizendo que a audiência da Band foi maior do que do MasterChef no futebol feminino. E eu achei isso muito legal, porque o MasterChef tem uma audiência grande. Sim, bastante. Legal. Tem muitos fãs de MasterChef, então eu achei muito legal que dá pra ver, dá pra, não é medir, pra quantificar, né? Mostrar assim de uma forma mais clara o quão maior foi a audiência, né? Uhum. Tá, era isso que eu tinha de futebol feminino. Eu só vou falar uma coisinha aqui pra galera do Instagram. Vocês gostam de usar Instagram? A galera que gosta de usar Instagram tem duas coisas que ela pode fazer. Uma delas é adicionar, seguir o Mesa de Bar do Grêmio no Instagram, que é @mesabargrêmio. E a segunda coisa, eu botei lá agora um dia do Grêmio no Instagram do Mesa de Bar do Grêmio. E se tu botar na pesquisa por GIFs, pra Débora que tá ligada, pesquisa de GIFs ali, tu abre, faz o teu post, quer botar um GIF, aí tu vai lá, pesquisa o GIF, tu põe, comemora na pesquisa do GIF, daí vem o time do Grêmio feminino, fazendo comemoração. Ou é só botar gurias do Grêmio também que aparece. Ah, é? Então tá. Sim, tem todas ainda. Elas. E daí tem já todas faz, elas... Eu até esqueci de falar isso, mas acho que já faz, sim. Falhei. Falha nossa. Então, já faz um mês que tem isso. Mas eu não sabia, fiquei sabendo agora. Então eu fiz um post lá, botei 4 jogadores do Grêmio. Então pra você que gosta de Grêmio e quer descobrir quais os jogadores do Grêmio, eu coloquei no post.
Então vai em @mesabargrêmio, você tem 24 horas para ver isso. Já tô olhando aqui o que o Fanny botou, só faltou uma, na minha opinião. Então tá, botei 4 jogadores aqui que eu acho que vai ser o placar do Grêmio, 4-0. Tá valendo, me serve. Assino agora também. já. Rodrigão. Assino agora. Beleza. Fechamos então, Débora? Fechamos, era isso. Maravilha. Fanny, vamos pros comerciais improvisados de novo e a gente volta daí para passar o bolão e dar o destaque final e dar tchau. Então, padrim.com.br/mbg, dessa vez sem rap para você. A partir de R$1 por mês você pode alegrar, apoiar e deixar todo mundo faceiro. Eu, Rodrigão e Débora Capelar, e os 3 com o microfone sensualizando, todos com um áudio de excelência, bacana. Pague lá a partir de R$1 por mês. Você ajuda o Mesa de Bar do Grêmio Enterprise, Mesa de Bar do Grêmio Corp, Mesa de Bar do Grêmio Sociedade Anônima, certo? Também lembrando desejoazul.org, que é um projeto bacana que o Educaminha encabeça e ajuda crianças com problemas especiais, crianças que são portadores de deficiência, que amam o Grêmio tanto ou mais que a gente. Então é um projeto que ajuda, vem trazer esperança para as crianças. Às vezes eles levam jogadores para interagir com as crianças. Então vai em desejoazul.org e descubra como ser um voluntário de lá. E para finalizar, mas não menos importante, não esqueça de acessar o site mesadebardogrêmio.com.br, carreteiro.com.br e sempreimortal.com.br. Você pode entrar em Mesa de Bar do Grêmio para ouvir este podcast, em Carreteiro para ouvir o podcast Carreteiro, que voltará em breve, e Sempre Imortal, porque a gente pagou 2 anos de domínio e está lá. Carreteiro. A sinceridade, né? Porque não vai ser usado assim, tipo, me enganaram dizendo que ia usar, mas não vão usar. O site do Carreteiro, que é o carreteiropod.com.br, não apenas Carreteiro. Muito obrigado, Rodrigão, é exatamente isso. Sim, o Sempre Imortal é uma cornetinha interna, né? Uma cornetinha interna, mas é... Endocorneta, não tem endomarketing? Endocorneta, isso aí. Maravilha. Mas Carreteiro pode sim, esse está em fase de produção, podemos dizer assim, né? A gente já está em elaboração. Isso aí, em fase de produção. A gente está esperando só os astros alinhar as agendas. Perfeito, explicação perfeita. Então tá, Débora, o que a gente tem na finaleira do programa sempre? O bolão. O bolão que esse final de semana teve pontuação para aqueles caras corneteiros que apostaram na derrota do Grêmio. Então, cara, a gente tem que dizer o nome desses. Tem que dizer o nome dos corneteiros. Não, mas Anticristo. Cara, isso aí são pessoas que são audaciosas, que têm aquela visão assim, não tem medo de apostar. Não, são jogadores compulsivos. O William, o Miguel e o Evandro foram os 3 padrinhos que apostaram em derrota do Grêmio. Pelo menos ninguém apostou em 3 gols do Flamengo. Mas tu também tinha apostado em derrotas. Vamos abrir o jogo aqui, que depois tu mudou. Eu tinha apostado em derrota do Grêmio. Quando o Grêmio entrou em campo, eu vi que tinha entrado em campo o jogador Luciano, que tinha vindo do arquirrival do Flamengo, tinha vindo do Fluminense e era o artilheiro do Fluminense. E aquilo ali brilhou assim, eu disse, cara, esse louco vai fazer gol hoje. E eu vou apostar aí eu inverti, apostei na vitória do Grêmio, no fim não aconteceu nada disso, né? A gente sabe o que aconteceu. E aí eu me ferrei, eu podia ter feito um pontinho também, mas não fiz, né? Mudei, né? Acontece, faz parte. Então a pontuação do bolão depois desta rodada do Campeonato Brasileiro, bolão Mesa de Bar do Grêmio está assim, em primeiro lugar segue o Evandro com 15 pontos, Evandro que foi um dos que pontuou aí nessa última rodada. Eu falei certo?
Deixa eu ver. Isso, o Evandro pontuou. Então, o primeiro lugar é o Evandro, seguido do William Guterres, que também pontuou. Então, em primeiro lugar, Evandro com 15, segundo o William com 14, em terceiro, empatados o Eduardo e o Vinícius com 10, e em quinto lugar está o Carlos Thomas com 9 pontos. E segue o bolão. Cara, a gente consegue estar pior que o Grêmio nesse campeonato, hein? O que está em primeiro lugar no bolão está com 15. Tem menos pontos que o Grêmio na tabela do Campeonato Brasileiro. Complicado, hein? Mas é isso aí. Vamos para os destaques finais, então. Vamos encerrar essa bagaça de hoje. Débora, teu destaque final de hoje, por favor. Meu destaque final é um pouquinho diferente. O Everton, ele tá a 1 gol de se igualar ao Luan como artilheiro da Arena. O Luan tem 39 gols, o Everton 38. E se tudo der certo, eu acredito que vai dar, ele vai marcar uns 2 gols de preferência amanhã ou hoje, para quem tá ouvindo, e vai até passar o Luan. E consequentemente o Renato, né? Fechado, onde é que eu assino? Não, o Renato não fez gol na Arena. Ah, na Arena. É artilheiro da Arena, Não é o artilheiro do Grêmio aquele. Não. Do clube. Não, da Arena. Não, e só para passar uma tabela completinha, rapidinha, o Luan tem 39, o Everton 38, o Barcos 28, o Pedro Rocha e o Barrios tem 14, o Douglas e o Jael 13. E do Jael tu bota ali uns 5 de pênalti. Tá valendo, hein? Do Barcos também, tá, queridinho? Vamos botar uma cornetinha no final do programa. Já é meio que me serve na situação atual, hein? Para. Serve muito na situação atual. Só tirar aquele André Balada do time já é, Elvis. Beleza, então. Fanny, teu destaque final, por favor, meu querido. Lembrando aos ouvintes que eu fiz uma pergunta no começo da transmissão. É verdade. É verdade. Sobre áudio do WhatsApp. Considerando o mundo do áudio do WhatsApp, você prefere um áudio grande com tudo ou vários áudios curtos com o mesmo conteúdo? Então eu estendo a pergunta primeiro para vocês. Débora, quando tu conversa pelo WhatsApp, tu prefere um áudio com toda a informação, assim, o pessoal gaguejando, elaborando raciocínio, ou vários pequenos áudios dizendo assim, amanhã meio-dia, na casa da fulana, não sei o quê? É uma pergunta. Primeiro assim, odeio áudio. Uma pergunta. Odeio. Vamos começar pelo que eu odeio áudio, eu rogo praga para quem me manda áudio. E, infelizmente eu trabalho com pessoas que adoram mandar áudio, mas eu prefiro um áudio longo. Áudio longo. Rodrigo Azevedo. Olha, cara, eu também, eu acho que eu prefiro um áudio longo porque tu poupa o trabalho, né? Tu é mais objetivo. Mas tu é um entusiasta do áudio ou tu acha que tem que acabar áudio? Cara, eu acho que tanto faz. Não sou um hater do áudio, não. Às vezes é mais fácil tu explicar no áudio alguma coisa, ou até mesmo entender no áudio alguma coisa, do que ter que perder tempo escrevendo lá. Eu tenho uma teoria que o pessoal Só aproveitando, deixa eu perguntar por que a Débora odeia tanto o áudio assim no WhatsApp? Porque, cara, eu tô fazendo outras coisas, daí eu tenho que tirar o telefone, botar no ouvido, escutar o que a pessoa tá falando, entendeu? Tipo, entendi. É mais fácil eu ler ali, daí tu tem que parar tudo que tu tá fazendo pra ouvir o raio do áudio da pessoa. Entendi qual é que é o contexto. Que Paulo Cuba mandou o áudio do grupo aqui agora. Desgraçado. Inclusive, a pergunta que eu fiz foi só te botar no microfone e fazer vocês escutarem o áudio do Rodrigão. Eu acho que deve ser até a mesma frase que ele fez aqui. Sim, só. Então, eu fiz essa pergunta no meu Twitter, @Funnybox lá, e daí as pessoas foram respondendo que eu vou... Só pra não perder o time, peraí. É claro que ele tinha que fazer propaganda, tá vendo que tinha um fundo por trás da pergunta dele. Mas só aproveitando, deixa eu perguntar por que a Débora odeia tanto o áudio assim no WhatsApp. Mas então, aqui ó, o Marcelo Guaxinim lá, ele botou que prefere texto, né? Ou ele prefere texto e não gosta muito de interpretação de texto, porque a pergunta é considerando um mundo de áudio no WhatsApp. Essa é a primeira frase do negócio.
O Leonardo Zamboni falou aqui que prefere vários áudios. Eu não entendo a pessoa que prefere vários áudios, mas tudo bem. O Jonathan Zimmer diz que não tem como fugir de áudio nesse mundo. Não tem mesmo. Então, ele é do time Débora, né, que é o time que detesta áudios. A Mari que botou que prefere vários e de preferência com menos de 1 minuto. A Askátia, que ela botou que ela prefere um áudio grande. É irritante ficar recebendo áudio picado, sem linha de raciocínio fluida. Prefiro uma gagueira, o e tudo, do que vários áudios pequenos. Eu acho que quebrar a linha de raciocínio é o pior. Também acho. O Marcos Sá botou aqui, vários. Tenho mais nervoso de um áudio com tamanho de podcast. Os piores. O Guilherme Thier diz que prefere áudios curtos. O Daniel Dauber, ele prefere melhor não ouvir o áudio. A Cris Cante também, gremistaça, prefere também não ouvir áudio. E daí você tipo, se tu quer muito falar, então tu tem que usar aquela ferramenta do Google que tu vai dizendo e ele vai digitando. Boa. Mas tem uma outra ferramenta também que lançaram para os celulares que se chama ligação. Já ouvi falar em ligação? Pior, ela é super prática. Mas é que é o seguinte, daí eu entendo a pessoa que quer mandar áudio e não quer ligar, porque o áudio é tipo a secretária eletrônica que tu vai ver. Entendi. Eu odeio áudio, não. Daí o Otávio Hoffman prefere um único áudio longo. E a Cris Correia diz que prefere vários áudios. Ela tem ódio de áudio longo. E preferencialmente o áudio tem que ser de menos de 1 minuto. Daí o Vicente, que não tem o sobrenome aqui, ele botou que prefere um áudio só. Mesma lógica de metade de texto. Então se tu vai escrever, manda tudo num só. Porque daí tem o cara que manda assim esse é o problema do zap de texto também, tá? Que o pessoal não se dá conta, né? Que o pessoal que não sabe, não é treinado na arte da malandragem do zap, eles fazem o seguinte, assim, eles vão mandar um áudio aqui. É tipo se eu quisesse falar com o Rodrigão uma coisa muito urgente. E daí, em vez de eu falar assim, Rodrigão, eu preciso que tu me alcance papel higiênico. Daí eu ponho assim, oi. E daí eu espero o Rodrigão responder, tá ligado? E eu, em vez de botar assim, oi, me alcança o papel. O cara não sabe que pode mandar o troço, tipo, mesmo que o outro esteja offline, assim. Ele quer confirmação, ele quer jogar uma isca, assim, pro cara responder, entendeu? Mas daí é uma merda, tá ligado? Mas é isso aí. Bom, a minha opinião, tá? Agora, assim, todo mundo esperou por esse momento. A minha opinião sobre áudio do Zap, e que é uma polêmica, percebi que é uma polêmica. As pessoas gostam, amam, detestam. Eu acho que é o seguinte, eu acho que quem trabalha com WhatsApp web deve detestar áudio, por causa que te força a pegar o celular. Tem mais eu trabalho pela web. Tem que forçar tu catar o celular para ouvir, mas eu prefiro o mandar áudio e ouvir áudios longos, inclusive, porque eu uso muito fone de ouvido, então me facilita, né? Porque daí eu toco o áudio ali, não preciso ficar com o celular, ponho o celular de volta no bolso, no meio da rua e tal. E pra mandar áudio também na rua, é melhor tu mandar áudio na rua do que escrever, né? Que basta o cara. Imagina o cara da Andradas aqui, tá ligado? O cara tá andando na Andradas aqui, putz, tem que mandar uma mensagem pro fulano lá pra dizer que eu tô chegando. Daí o cara tem que entrar na pra festa, sei lá qual é que é a loja de brinquedo lá, B-Rap, acho que é. E o cara tem que entrar, mandar um zap pra pessoa, com toda a informação, o cara já demora um tempão. E com o celular no áudio, só que, ó. E aí, João, tô chegando, tô perto da Casa de Cultura Mário Quintana, é nóis, se vemos lá, beijo. E já era, meu. Tá, resolveu a informação, e o cara vai ouvir lá e deu. Então tem essa questão logística, assim, acho que você tem que odiar o áudio, pode odiar, mas odeia com razão. E se você não concorda comigo, você não tem razão. E lembrando todos que eu tô até deitado na cama porque eu tô coberto de razão. Literalmente coberto. Mas aí são casos e casos, né? Eu também mando áudio às vezes, principalmente quando eu tô andando na rua pra não ser assaltada, eu mando áudio rapidinho. Isso, exatamente. E paro, mas não toda hora. Tem vídeo ali no meu trabalho, vou dedurar. Os porteiros ou o meu chefe, cara, eles me mandam áudio de 5 minutos. E aí tu tem que parar tudo que tu tá fazendo, que a pessoa não consegue fazer uma frase. Às vezes é assim, ó.
Oi, tu vai vir aqui hoje? A pessoa não escreve isso, ela manda um áudio. Oi, tu vai vir aqui hoje? Ah, para. Daí eu gosto... Tem que ter um livro de etiqueta, escreve aí, Fanny. Como usar áudios no WhatsApp. Exatamente. Eu gosto de áudios, mas eu gosto de áudios filosóficos, assim. Eu gosto de questões complexas pelo áudio. Então, tipo assim, se eu tô explicando... O que aconteceu? Uma vez o Bruno me perguntou o que eu achava de alguma coisa e eu mandei um áudio de 15 minutos pra ele. Porque Cara, nem ouvia. Era o meu porque ele me fez assim, ó. Ele me perguntou assim, ele me perguntou da forma como se assim, ó. Ele perguntou assim, quantos cacetinhos tu acha que tu vai comer no almoço? Só que não era, só que ele me perguntou desse jeito, uma questão muito complexa, sabe? Eu acho até que era futebol feminino e por que eu achava que não investia até. E daí, porra, meu, olha o tipo de pergunta, meu, uma pergunta muito complexa, meu. Uma conversa pra ligação, né? Só que o cara fez uma tese. Só que o cara, assim, tipo assim, a gente não tinha o mesmo tempo pra parar pra se ligar, né? A gente não ia se ligar porque a gente, tipo assim, o cara tava trabalhando, eu tava, tipo, me arrumando pra sair pro trabalho. Então, no caminhozinho ali, ó, na ida pra parar de ônibus, eu tava falando com o celular, escrevendo meu tratado, entendeu? Tá aí, ó. Mas que não pode aumentar a velocidade nos áudios. Outra coisa que eu odeio, que eu tenho que usar, eu tenho que ouvir na velocidade que a pessoa falou. E eu tô viciada em ouvir tudo muito mais rápido. Mas olha só. No Telegram, o procurador da PRGE, o Dallagnol e o ex-ministro, agora ministro, na época juiz Sérgio Moro, eles me falaram que no Telegram tu pode ouvir até 2 vezes o áudio. Mais rápido. A mesma tecnologia do podcast no Telegram já tem. Putz, daí é muito lindo, assim. Não, isso aí é muito lindo. Daí eu queria que todo mundo usasse Telegram só pra poder ouvir mais rápido os áudios, já que eu tenho que conviver com eles. Aí eu acho que tu tem que chegar pra galera do teu trabalho e dizer assim, a gente tem que fazer que nem o pessoal da Lava Jato e só usar Telegram. Só usar o Telegram, isso aí. Exatamente. Bom, Rodrigão, já falei demais. Todo mundo já sabe desse tratado maravilhoso sobre áudios que o Mesa de Bar do Grêmio está promovendo. Então use a hashtag AudiosMBG. Outra coisa, Instagram, dá para mandar áudio agora. Meu Deus, tem mais isso. Não bastava no WhatsApp, agora tem as desgraças que me mandam áudio pelo Instagram. Mas eu recebo áudios pelo Instagram. No Instagram. Aí eu larguei de mão. No Instagram eu acho um pouco. No Instagram e no Messenger do Facebook, a Débora não usa, mas enfim, eu acho um pouco confortável se a pessoa manda, eu evito ouvir. Mas você, ouvinte do Mesa de Bar do Grêmio, pode mandar áudios para @mesabargrêmio que eu não vou ouvir. Sobre seus palpites de jogo, sobre uma opinião polêmica, alguma coisa que você quer compartilhar aqui, expandir essa conversa. Eu sabia que esse papo de áudio não era à toa, era porque eu queria promover isso, entendeu? Então você pode expandir a conversa com áudios de mais de 1 minuto, não tem problema nenhum. Eu ouço, batendo aqui no peito. O único áudio de WhatsApp, de Instagram que eu vou ouvir é o de você, ouvinte. Lá no Instagram, @mesabargrêmio. Certo? Um beijo! Maravilha. Então, agora sim a gente pode encerrar. Na verdade, a gente pode encerrar sim, porque o Fanny já deu o destaque final dele, a Débora já deu o destaque final e eu vou dar o meu destaque final agora dizendo que o Grêmio vencerá esse jogo contra o Atlético e o Grêmio passará de fase na Copa do Brasil, obviamente depois de jogar o segundo jogo, né? Mas eu já digo desde agora, já desde o primeiro jogo, que sim, o Grêmio vai passar e o Grêmio vai para essa final, e aí na final, meu amigo, pode acontecer tudo e que essa final será contra o Cruzeiro. Não interessa se é o que eu quero, é o que eu acho que vai acontecer. Grêmio e Cruzeiro, os 2 maiores campeões da Copa do Brasil, disputando uma final de Copa do Brasil em 2019. Beleza? Beleza. Esse então foi o Mesa de Bar do Grêmio 314. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Sigam nos acompanhando. Lembrem-se de curtir as nossas redes sociais lá no Facebook, Twitter e Instagram. Siga-nos no Spotify. Se você estiver ouvindo pelo YouTube, deixa o joinha e curta o episódio e se inscreva lá no canal para ser avisado quando tiver os próximos.
Adicione também Mesa de Bar do Grêmio no seu aplicativo preferido de podcast e se tudo isso ainda não for o suficiente, acesse lá www.mesajebardogrêmio.com.br. Se comunique com a gente pelas redes sociais e pelo contato@mesajebardogrêmio.com.br. Beleza? Beleza. Então por hoje é isso. Diga tchau, Fanny. Tchau, Fanny. Diga tchau, Débora. Tchau, Débora. Tchau.